Agora a gente vai então às notícias internacionais, porque o governo americano acusou hoje os talibãs do Paquistão pelo atentado fracassado que assustou Nova York na semana passada. Segundo o procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, o terrorista Faisal Shahzad agiu sob orientação do grupo que teria financiado o atentado. O repórter Rodrigo Alvarez refez o caminho que o terrorista tomou logo após deixar o carro-bomba na Times Square e mostra onde ele morava, seus vizinhos, uma amiga. E mais, o que aconteceria se o carro tivesse explodido? Às 6h28 da tarde do dia 1º de maio, um sábado, a Times Square era um formigueiro humano, exatamente como você está vendo agora. Pela esquina onde o carro-bomba foi deixado, passam mais de 1 milhão de pessoas por dia. O terrorista ainda devia estar atarantado quando chegou à estação de trem. O jeito foi voltar para a casa de trem. Na Penn Station, Faisal Shahzad passou pelos policiais e embarcou no trem das 7. Apenas 8 minutos depois, dava para ver de longe a cidade que ele pretendia atacar. Não tinha fumaça ou qualquer sinal de explosão. A cada segundo, o paquistanês de 30 anos, naturalizado americano e pai de 2 crianças, ficava mais longe da Times Square. Shahzad deve ter se lembrado de que no chaveiro esquecido na cena do crime estava também a chave de casa. Ainda no trem, ligou para o dono do apartamento e pediu ajuda. Passava das 8 da noite, mas o dia ainda estava claro quando ele desembarcou em Bridgeport, no estado de Connecticut. Fazia pouco tempo que o jovem terrorista morava nesse prédio. Diante da nossa câmera, o homem que alugava o apartamento para ele saiu apressado. Faisal Shahzad tinha se formado mestre em administração de empresas pela Universidade de Bridgeport. Frequentava restaurantes e, como qualquer americano, malhava na academia do bairro. Conseguiu financiamento para comprar uma casa avaliada em cerca de R$500 mil. Na loja de comida árabe, o vendedor se lembrou do cliente quando viu a foto nos jornais. Disse apenas que ele falava pouco. A caixa de pulseiras e o lenço foram presentes da família Shahzad. Na cidade de Shelton, a vizinha de porta era a única amiga do casal de paquistaneses. Na entrevista ao Fantástico, Brenda Thurman contou que Faisal Shahzad saiu dos Estados Unidos em maio do ano passado, deixando a mulher e os filhos sozinhos na casa por quase 2 meses. Depois o banco tomou a casa deles por falta de pagamento, diz a vizinha. Então ela arrumou só algumas sacolas e saiu com os filhos, deixando todo o resto para trás. Ela nunca me disse adeus. Alguns pertences do casal estão até hoje nos jardins da casa abandonada. Aqui tem um travesseirinho do Shrek, boia de criança, cortador de grama, uma típica vida americana. Inclusive com um chapeuzinho com as iniciais dos Estados Unidos, o país que mais tarde ele resolveu atacar. Foi depois de viajar ao Paquistão, ao que tudo indica, que o amor aos símbolos americanos virou ódio. Faisal Shahzad teria passado pelo menos 5 meses sendo treinado nas montanhas do Vaziristão, uma região entre o Paquistão e o Afeganistão dominada por terroristas. Quando voltou do Paquistão há aproximadamente 3 meses, a família veio morar de aluguel no 2º andar desse edifício, exatamente nesse apartamento. Aqui embaixo, na caixa de correio, ainda dá para ver o nome do morador. F. Shahzad, Faisal Shahzad. Pessoas próximas contam que, com problemas financeiros e desempregado, ele foi ficando cada vez mais introspectivo e religioso. O que ninguém sabe ao certo é quando Faisal se associou ao terrorismo. Os moradores da rua Long Hill só ouviram falar no vizinho terrorista na segunda-feira, quando a polícia tomou conta da rua. A Polícia Federal Americana, o FBI, só chegou tão rápido ao homem que queria explodir a Times Square porque ele foi muito incompetente. Quando fomos à casa de Peggy Collas, ela não estava. Foi o depoimento da antiga dona do carro na segunda-feira que levou a polícia ao homem que comprou o veículo com dinheiro vivo e colocou placas falsas. Foi por uma questão de segundos que Faisal Shahzad não decolou para as Arábias. Exatamente 53 horas e 20 minutos depois do crime, o FBI arrancou o terrorista de dentro do avião, na pista do aeroporto Kennedy, na mesma Nova York que ele queria destruir.
Eu estou aqui na Times Square, no cruzamento da Rua 45 com a Broadway, exatamente no lugar onde o carro-bomba foi colocado no dia 1º de maio. Foi exatamente aqui. Com a câmera do alto, dá para a gente ter uma ideia muito melhor da área que seria atingida. Mas qual seria, afinal, o impacto dessa explosão? Para saber a resposta, fizemos uma experiência no Brasil. Esse carro é quase do mesmo tamanho e altura do carro-bomba da Times Square. Vamos reproduzir o que poderia ter acontecido no atentado frustrado do dia 1º de maio. Para você entender, Faisal Shahzad deixou 113 quilos de um fertilizante no piso do carro. Eram 38 litros de gasolina. Seguindo todas as normas de segurança, pusemos essa mesma quantidade de combustível dentro do nosso carro. Em volta dele, espalhamos manequins, num raio de 3 metros. Para acompanhar tudo, convidamos 2 especialistas em segurança e antiterrorismo. E apontamos várias câmeras, inclusive uma instalada dentro do carro. Você vai ver agora o que poderia ter acontecido se aquele combustível explodisse numa das áreas mais movimentadas do mundo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O resultado seria uma imensa bola de fogo. Os especialistas percorrem o terreno para avaliar os possíveis danos à população. O carro se comportou como uma granada. Todos os fragmentos de metal, de vidro, de borracha voaram numa velocidade muito grande, que é do início da onda que foi provocada pela explosão. Encontramos cacos de vidro a 12 metros do carro. Nós estamos no limite onde qualquer pessoa poderia ter sido atingida por um estilhaço e, dependendo da parte onde bata, pode ser fatal. Pessoas que estivessem nesse rádio de 12 metros, elas poderiam sofrer o quê? Dano gravíssimo. Dano gravíssimo. Repare nessa imagem captada em super câmera lenta. Um pedaço de borracha se desprende do carro e corta a cabeça do manequim. E se fosse um ser humano? Não deceparia a cabeça, mas provocaria lesão grave. Como nessa área você tem uma circulação sanguínea muito intensa, é um ferimento de curta sobrevida se não houver atendimento imediato. Numa explosão como essa, é preciso levar em conta ainda um outro fator: o pânico da população. As pessoas têm dúvida se haverá ou não outra detonação. Isso gera um pânico, uma fuga em todas as direções, que sempre existem fraturas, atropelamentos, colisões, são comuns nesses casos. Agora imaginem só se essa explosão que vocês acabam de ver na simulação acontecesse aqui na Times Square. Agora são 6h28 da tarde, o horário exato em que o terrorista Faisal Shahzad estacionou o carro nesse ponto aqui por onde eu estou passando agora. Olha só quanta gente. E um pouquinho mais à frente, vocês vão ver aqui também a fila de espectadores do Rei Leão. São famílias inteiras esperando o começo da peça. Na última sexta-feira, a Times Square foi esvaziada mais uma vez. As câmeras do Fantástico estavam na Broadway e no alto de um prédio de 18 andares para gravar essa reportagem. E flagraram a operação que durou 90 minutos. Não era bomba, mas Nova York está em alerta mais uma vez, fazendo de tudo para que a explosão de um carro-bomba seja apenas uma simulação.